E aí galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta muito comum de se encontrar na internet, é se o Canadá realmente precisa de brasileiro. Então quem nunca olhou um link, um site ou alguém falando que aqui no Canadá está precisando de muita mão de obra, então nesse vídeo eu vou estar respondendo isso para você. Vem comigo que você vai entender sem nenhum filtro o porquê que o pessoal faz isso. Vamos lá? Contextualizando um pouco, se você ainda não está nesse período das pesquisas, uma hora você vai chegar, quando começar a procurar empregabilidade no Canadá, você vai chegar, ou seja, num site, ou numa conversa, ou num grupo, seja do WhatsApp, aonde você for, você vai encontrar uma hora alguém falando que o Canadá precisa de brasileiro. O Canadá está sem mão de obra. Então, já te respondendo sem enrolação, não, isso é mentira. O Canadá ele não precisa de brasileiro. Mas eu vou explicar para você o que eu estou falando, que talvez o Canadá precise de você. O Canadá é um país muito novo e, claro, está em desenvolvimento tanto populacional como econômico. E sim, o Canadá precisa de mão de obra, isso aí não é uma novidade para ninguém. Só que é o seguinte, pessoal, por conta dessa necessidade, o Canadá começa a criar muitos programas imigratórios e começa a atrair bastante brasileiro para cá. Inclusive, por conta desses programas imigratórios, o Canadá se tornou um dos países mais populares do Brasil quando a gente fala de uma pessoa que quer viajar para o exterior, tanto para estudar inglês, tanto para fazer um college, tanto para imigrar. Então o Canadá está sim entre os países mais populares para brasileiros tentar um projeto fora do Brasil. Mas o que o Canadá precisa mesmo são pessoas que vão contribuir com a sociedade aqui no Canadá. Então não é simplesmente só porque você é brasileiro que você vai chegar aqui no Canadá e vai se dar bem. Não, galera, você vai ter que realmente entender todo o processo. E isso é uma coisa que eu passo para todo mundo. Quando você não consegue aplicar para a imigração de fora do Canadá, significa que você vai ter que entrar no Canadá e você tem que começar a se adaptar à cultura canadense. Seja estudando para depois arrumar um trabalho e depois você conseguir uma estabilidade financeira aqui, seja você conseguindo um trabalho logo de cara. Então não tem segredo. O futuro do Canadá está na mão dos imigrantes? Talvez, não sei, não posso chegar e confirmar isso 100%, mas sim, a estratégia do Canadá para desenvolvimento econômico é pegar o maior número de imigrantes do mundo inteiro, isso é importantíssimo falar, não brasileiro, do mundo inteiro, que vai se adaptar e contribuir aqui no crescimento da comunidade aqui do Canadá, beleza? Uma coisa que eu quero lembrar vocês é que, infelizmente, o nosso país ele é um país que tem muita deficiência no inglês. Então, quando a gente cresce no Brasil, a gente não aprende o idioma, a não ser que a gente venha de uma família um pouco mais privilegiada e consegue pagar, seja um curso de inglês privado, seja um professor de inglês particular, mas fora isso, não, as escolas acabam não te ensinando a fundo e é por isso que a maioria da população do Brasil não fala o inglês necessário, não vou nem falar fluente, necessário para ter uma conversação, para entender, e isso faz com você ficar com muita desvantagem em relação a todo mundo, porque você está concorrendo também com países que a pessoa cresce com o idioma do inglês. Então, com a galera da Inglaterra, tem a galera da Irlanda, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, tá todo mundo tentando imigrar para cá. Ah, Renato, mas assim, como é que eu vou competir com esse pessoal? A ideia, pessoal, é você correr atrás agora. Então, se você quer vir para um lugar que a língua principal é o inglês, corre atrás do teu inglês. Se é francês, corre atrás do seu francês. Então, não tem mistério, pessoal. Quanto mais você está deixando o tempo passar, mais distante do teu plano Canadá você está ficando. Tá, Renato, e o que fazer para imigrar? Então, pessoal, eu fiz um vídeo explicando de uma forma simples o que é o Express Entry. O Express Entry, pessoal, é a referência para a imigração aqui no Canadá. Ah, Renato, mas não tenho interesse nenhum de migrar pelo Express Entry. Não tem problema, mas entenda pelo menos a base, porque vai ser a sua referência nas suas pesquisas mais profundas. Então volte aí no vídeo, eu vou colocar aqui também no comentário para você poder assistir o vídeo e entender. Um videozinho de 5 minutos, bem rapidinho, para você entender como é que funciona o Express Entry aqui no Canadá. O Canadá ele já precisava de pessoas capacitadas. Veio a pandemia, isso aumentou mais ainda, por dois fatores. Primeiro, as empresas tiveram que se adaptar completamente ao online. Mesmo aquelas empresas que falavam nunca vou fazer isso, porque o funcionário em casa não vai trabalhar, vai se distrair, tiveram que se adaptar e começaram a entender
que realmente é lucrativo ter um funcionário trabalhando em casa e não precisando ir todo dia para o escritório, pagar o aluguel do escritório e essas coisas. E também, mesmo nessa mesma situação, as empresas entenderam também que estão precisando de novas gerações que já dominam a internet. O que isso quer dizer? Que o pessoal, os baby boomers, que são as gerações antigas, eles estão começando a ter dificuldade no uso da internet, de todas as malícias que qualquer pessoa que cresceu com a internet conhece, as empresas acabam tendo que investir em treinamento. Então é óbvio que o Canadá está focando nessa galera que não precisa perder tempo e dinheiro em treinamento para já dominar um pouquinho do setor online e o setor da internet. O segundo é que ainda está muito limitado a entrada de pessoas aqui no Canadá por conta da pandemia. No mundo inteiro ainda tem muito visto pendente para ser processado. Muitas pessoas que aplicaram visto em 2020 ainda não tiveram respostas hoje. Então a rotatividade de pessoas entrando no Canadá, a empregabilidade, a galera pagando imposto, isso diminuiu um pouco. Então fez com que o Canadá começasse a bolar algumas estratégias para a imigração para conseguir manter a galera aqui no Canadá. Uma muito popular para quem já está um pouco avançado era um plano de imigração que foi no ano de 2021, que era a galera que estava temporária se tornar residente permanente. Então foram um plano do governo canadense para manter esse pessoal aqui de dentro pagando imposto e ficando aqui no Canadá permanentemente. Porém, pessoal, independente da nacionalidade, tinha as elegibilidades, mas não era para brasileiro, era para todo mundo que estava aqui no Canadá e aí teria a elegibilidade para aplicar para esses programas. Então, por mais que o cenário seja muito propício para a pessoa vir aqui imigrar, existem sim suas dificuldades. A maior dificuldade hoje em dia é arrumar um visto de trabalho aqui no Canadá. E por isso, muitas pessoas usam o estudo como ponte para isso. Então, acaba vindo para o Canadá estudar para conseguir trabalhar 20 horas semanais. Dependendo aonde você for estudar, você vai ter uma elegibilidade do PGWP e vai poder trabalhar o período completo, full time. E com isso você vai poder conquistar um pouquinho de experiência profissional canadense, vai poder aplicar para um outro programa de imigração. Então o estudo, ele é sim uma ponte. Só que não é o pessoal tentando, você não tem nenhum outro jeito. O estudo é só uma maneira de você vir e poder trabalhar sem precisar ter uma carta de trabalho. Então, se você está pesquisando se o Canadá precisa de brasileiro, não é verdade. Se você fosse qualquer nacionalidade e conseguir uma job offer, que seria uma oferta de emprego aqui, e validasse essa job offer, você conseguiria vir para o Canadá. Então, pessoal, para o vídeo de hoje é isso. Então, já deixando bem claro novamente, o Canadá, ele não precisa de brasileiros. O Canadá precisa de qualquer pessoa qualificada que venha para cá e vai contribuir com a sociedade canadense. Em outras palavras, vai pagar muito imposto e manter essa economia girando bastante. Então, se você acha que você está qualificado e preparado para isso, talvez o Canadá precise de você. Beleza, pessoal? Muito obrigado por todos vocês que estão aqui até o final. Toda semana vídeo novo aqui no canal. Tchau, tchau. Até semana que vem.